Olá, bom dia galera da classe Samuel. Vamos para mais uma lição no livro de Lucas, hoje é o capítulo 13. Em alguns capítulos anteriores, nós vimos na história de João Batista, que foi aquele que veio antes de Jesus, anunciando Jesus, ele já pregava o arrependimento. No capítulo 13 também, Jesus enfatiza que nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho. E como é que é o verdadeiro arrependimento? Bom, primeiro nós precisamos reconhecer que pecamos. Quando isso acontece, nós ficamos tristes pelo que fizemos. Aí nós confessamos a Deus o nosso pecado e nos arrependemos e buscamos abandonar aquele pecado. Só que nós somos pecadores. E o arrependimento deve ser durante toda a nossa vida, porque nós vamos sempre pecar. Sempre teremos pecado, sempre teremos que nos arrepender, que confessar. E nós somos salvos porque nós somos perdoados através do sacrifício de Jesus. O perdão dos nossos pecados é através dele que morreu, assumiu a nossa culpa. Só que ele ressuscitou, ele vive e ele voltará. Jesus nos conta aqui nesse capítulo 3 parábolas. A primeira é sobre a figueira sem figos. Está lá em Lucas 13, de 6 a 9. Vamos ler? Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então pode cortá-la. Mande cortá-la. E era comum na Palestina uma figueira ser plantada junto com as uvas. A figueira aqui está em destaque, ela está recebendo cuidados especiais. E nós somos a figueira de Deus, plantada e cultivadas por Ele. Nós ocupamos uma posição de destaque também. Deus nos deu a sua palavra e espera de nós frutos espirituais. Ele não se contenta só com folhas bonitas, ele quer ver frutos. A figueira estava tirando vitamina do solo e em troca ela não produzia nada. Então não adianta frequentar os cultos, a escola dominical, se nós não apresentamos frutos. E como é que nós podemos produzir bons frutos? Estudando a palavra de Deus, aprendendo e colocando em prática aquilo que a gente aprendeu. A ordem foi cortá-la, mas o empregado pediu ao patrão para deixar mais um pouquinho, que ele ia lá afofar a terra, colocar um adubo, que é o que a gente faz quando a planta está assim meio fraquinha. A gente afofa a terra em volta dela, coloca ali algum substrato, humus de minhoca, alguma coisa assim para que ela possa ficar mais forte. E a figueira geralmente demora 3 anos para começar a dar frutos. Se ela não der frutos, provavelmente ela não vai dar frutos mesmo. Mas foi dado para a figueira uma segunda oportunidade. E nós vemos também aqui o evangelho da segunda oportunidade. Deus sempre nos dá outra chance, outra oportunidade, e o adubo que ele nos deu foi a morte de Cristo. A segunda parábola é sobre a semente de mostarda. Está em Lucas 13, 18 e 19. Vamos ler. Jesus disse: Com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninho nos seus ramos. Aqui ele está falando sobre o crescimento do reino de Deus no mundo. A mostarda é uma semente muito pequena, mas quando plantada ela se transforma numa árvore bem grande. O reino de Deus veio de uma forma simples e humilde através de Jesus. Ele chegou com um bebê deitado numa manjedoura, ele nasceu numa família simples, cresceu como filho de um simples carpinteiro numa cidade de pouca importância.
Jesus e os seus seguidores não passavam de um pequeno grupo. Tudo parecia ser pequeno, mas ainda hoje continua a crescer. Nós fazemos parte desse reino que será completo quando Jesus voltar. Ele nos mostra aqui que grandes resultados podem vir através de pequenos começos, como um rio. Grandes rios surgem de nascentes pequenas de água. E aqui fala também das aves que fazem ninho em seus galhos. Muitas pessoas têm encontrado abrigo em Jesus e muitas pessoas virão também procurar abrigo. A outra parábola é sobre o fermento. Está em Lucas 13, 20 e 21. O fermento. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que se espalhe por toda a massa. Vocês já viram alguém fazer pão? A gente mistura lá todas as farinhas, ovo e tudo mais que tem na receita e coloca o fermento. O fermento é uma substância que faz a massa crescer e multiplicar. Da mesma forma, Jesus começou o seu ministério com 12 homens e se espalhou pelo mundo inteiro. À medida que a palavra de Deus percorre o mundo, mais e mais pessoas tornam-se seguidoras de Jesus, procurando fazer a sua vontade, obedecendo. E nós também somos discípulos. Discípulo significa aquele que segue o ensinamento de alguém. Parece ser insignificante, mas uma pregação, um estudo da Bíblia, ou apenas um versículo, ou um conselho que os nossos pais nos dão, ou algum amigo, ou até um simples ato de bondade que a gente faz, pode ser o ponto de partida para um coração arrependido. E nós aprendemos devagar. Primeiro a gente engatinha, depois a gente anda, depois a gente corre. E com as coisas de Deus também é assim. E que nós possamos ser como um fermento, crescer a cada dia. E que possamos ter mais vontade de ler a Bíblia, de falar com Deus e de evitar as coisas que a gente sabe que causam tristeza no coração de Deus. Que nós possamos aprender com essas 3 histórias, possamos crescer na palavra de Deus. E a nossa pergunta de hoje é: o que é uma parábola? Até a próxima aula.